Vamos dar início à parte 2 dessa aula de inspeção estática e dinâmica, agora com uma ênfase na parte realmente estática. Então, nessa aula, a gente vai mostrar cada um dos segmentos, então pé e tornozelo, tíbia, joelho, quadril, ilíaco, tronco e etc. Cada um deles, né? Mostrando os principais achados que a gente deve nos atentar quando a gente for fazer essa avaliação estática aí, dos nossos pacientes, ok? Então, dando início aqui, ó, falando sobre o tornozelo e o pé, os pontos principais que a gente deve observar, lembrando sempre que a gente vai fazer uma avaliação numa vista anterior, perfil e posterior. Então, a gente deve buscar informações, visualizar possível valgo ou varo de tornozelo, né, de calcânio, o local de maior distribuição de carga, se é mais na frente, mais atrás, mais numa região lateral ou medial. O arco plantar, esse arco plantar é mais desabado ou é mais aumentado? Existe uma assimetria entre eles, porque isso também pode ser um indicativo de uma diferença de perna. Eu posso ter uma perna curta presente aí nesse indivíduo e ele criou formas de adaptar. Então, é um dos fatores que a gente pode olhar e já acender uma luz que esse paciente pode ter uma perna curta anatômica, né? Enfim, procurar assimetrias de alguma forma, mas observando esses principais achados. E nessa imagem aqui, nessas imagens, na verdade, a gente consegue pegar alguns exemplos do que vocês vão encontrar na clínica. Então, essa imagem aqui de cima, olha, eu tenho um indivíduo que eu até tracei uma linha reta, só para mostrar, né, como se seria um tornozelo normal, vamos colocar assim, e esse aqui, ó, um tornozelo valgo. Por quê? O tornozelo valgo, ele tem uma tendência de ter um arco mais desabado. Então, se a gente olha nessa imagem aqui, ó, a letra A, o indivíduo com um valgo de tornozelo, que é representado por essa imagem aqui, ó, que está marcada em vermelho, a tendência é de ter um arco mais desabado. Isso pode ser por várias questões, desde limitação do calcâneo, alguma limitação de movimento, né, uma descida aqui do navicular, mas também uma hipoativação de músculos responsáveis por manter esse arco plantar montado, vamos dizer assim, né? Dentre eles o tibial posterior, o fibular longo, né? Então eu vou passar também exercícios que também podem ser feitos para a gente melhorar essa condição aqui do arco plantar, né, caso seja necessário. Nessa imagem aqui, o indivíduo numa posição mais normal e do indivíduo que tem um varo aqui da região do tornozelo, ele tem uma tendência de ter um cavo, né, um pé cavo. Então, são essas diferenciações e correlações que a gente procura quando a gente avalia ali a região de pé e de tornozelo, tá? Além, é claro, da gente ver as possíveis oscilações. Então, esse indivíduo pode ter oscilações antero-posteriores e oscilações laterolaterais. Assim como ele pode ter um centro de gravidade que é mais deslocado para frente, que é o que a gente está vendo nessa imagem. Então, a descarga de peso fica mais na parte da frente do pé. E esse indivíduo pode ter, por exemplo, né, se esse for o caso, mais pressão ali na ponta dos pés. Então, ele pode adotar uma posição em garra, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Ou ele ficar até normal, mas a gente vê que a unha fica até mais esbranquiçada, né? Ela muda a cor porque tem pressão ali. Então, vocês mesmos podem fazer isso em casa. Fique em pé, ó, e desloca o peso lá para frente. E perceba como que acontece, né? O que seu pé faz de adaptação e como fica a coloração da unha. Da mesma forma, quando joga para trás, né? Que o peso fica mais na região do calcânio. Só para vocês terem essa percepção de vocês fazendo, né? Sentir em vocês, para vocês também conseguirem observar quando o paciente chegar na clínica. Então, esses são os principais achados relacionados ali à região de tornozelo e pé. Lembrando sempre que a gente vai avaliar nos 3 posicionamentos: vista anterior, perfil e uma vista posterior, tá? Aqui, ó, a gente já correlaciona tíbia, joelho e fêmur. Então, nesse posicionamento, né, nessas estruturas, a gente vai procurar identificar se existe uma rotação interna ou uma rotação externa da tíbia, por exemplo. Então eu posso ter a referência da tuberosidade anterior da tíbia e tentar perceber se ela está mais posicionada para fora, mais posicionada para dentro, ou se eu tenho uma para fora e a outra para dentro, né? Se existe alguma simetria. E aí a gente já consegue fazer correlações também lá em cima do fêmur, porque o fêmur também pode ter uma rotação mais anterior. Deixa eu só mudar a tela aqui, ó. Ele pode ter uma rotação mais anterior,
uma rotação mais interna, uma rotação mais externa. Ou ele pode ter uma de um lado, a outra rodando para o outro. E adaptações que podem acontecer de forma ascendente. Então, se eu tenho um arco desabado, a tendência é de ter uma rotação interna da tíbia, uma rotação interna do fêmur e um valgo de joelho, por exemplo. Então, no joelho, a gente pode identificar essas alterações a nível postural, né, estática, mas que podem estar sendo ocasionadas por posições diferentes do pé. Então, se o pé é mais cavo, né, ele pode ter esse arco plantar aumentado, isso pode induzir uma rotação externa da tíbia, uma rotação externa do nosso fêmur e um joelho que é mais varo. Então, a gente pode fazer essa correlação em cadeia quando a gente está avaliando esse paciente de forma estática. Lembrando sempre que a gente precisa de testar movimento. Então, a gente vai testar função, a gente vai testar mobilidade, mas a gente já está criando essa linha de raciocínio, tá? Então, em relação a tíbia e fêmur, se existe rotação interna e externa e se tem alguma simetria entre eles. Já no joelho, se tem valgo ou varo, se eu tenho um joelho que está semifletido e outro estendido, tá? Porque isso nos dá indícios de várias coisas, dentre elas, uma possível perna curta anatômica, tá? Então, além do arco plantar que eu já disse para vocês, né, de ter um mais baixo e outro mais aumentado, eu posso ter um joelho semifletido e o outro estendido, como uma forma de adaptação também. Então, esse indivíduo ter uma perna curta anatômica. Óbvio que essa posição de semiflexão e extensão não quer dizer só isso, tá? Às vezes o paciente fez uma cirurgia, às vezes ele tem um desgaste a nível ósseo, ele teve algum trauma, alguma retração capsular, então a gente precisa de checar outras coisas, mas tudo isso tem que passar na nossa cabeça quando a gente faz essa avaliação dessa região. Então eu coloquei aqui alguns exemplos para ilustrar isso que eu acabei de dizer. Então olha só, se a gente olhar nessa imagem aqui em amarelo, laranja, não sei muito bem que cor é isso, esse valgo de joelho, de tornozelo, isso induz a uma redução do arco plantar, e se a gente levar aqui para essa imagem aqui de cima, essa perna aqui, no caso a esquerda, está mostrando exatamente isso. Um desabamento do arco plantar, uma rotação interna aqui do fêmur, um valgo de joelho que gera uma sobrecarga na patela, porque a patela ela é deslocada, né, ela tem mais pressão na sua região lateral, tende a gerar uma rotação interna do fêmur, e isso tende a gerar um ilíaco anterior. Tá? Então são possibilidades. Então a gente coloca isso aqui de forma esquemática, didática, mas cada caso é um caso e pode ser que isso aqui não aconteça. Tá? Pode ser que ele tenha um arco desabado e vocês não percebam esse tipo de adaptação, mas é uma tendência muito comum. Da mesma forma, se eu tenho um tornozelo varo, eu tenho uma tendência de ter um arco mais aumentado, e isso tende a gerar uma rotação externa da tíbia, rotação externa do fêmur e um ilíaco posterior. Nesse caso, eu tenho um varo aqui de joelho, ok? Então são possibilidades didáticas aí para vocês. E aqui uma imagem só para mostrar, a imagem não está das melhores assim, né? Mas aqui eu tenho uma possibilidade, olha, de um joelho valgo, aqui o que seria um joelho normal, e aqui um joelho varo, tá? O cambota ali. Assim como ele pode ter uma hiperextensão desse joelho, ele pode ter ele normal e ele pode ter ele em posição de semiflexão. Então a gente observa tudo isso aqui também, tá? E eu quis colocar essas imagens reais porque é dessa forma que os pacientes vão chegar. Então se vocês olharem, não é uma informação tão abrupta, né, tão evidente, mas vocês já têm que atentar para esse tipo de posição, tá? E da mesma forma aqui, ó, se vocês verem esse indivíduo que tem um varo de joelho, se a gente pegar a tuberosidade da tíbia desse indivíduo, ela tende a estar mais para fora, em uma rotação externa. Enquanto o valgo de joelho, a tuberosidade anterior da tíbia tende a estar mais para dentro, ou seja, uma rotação interna dessa tíbia. Óbvio que a gente vai testar a mobilidade para saber se ela realmente tem uma restrição mecânica ou é simplesmente uma posição anatômica dela ali, tá? Beleza, agora subindo, a gente vai avaliar na região do quadril. Então, do quadril, a gente vai palpar sobre a região do quadril e observar se existe alguma diferença de altura entre a região do trocânter maior. A gente pode abraçar lateralmente esse quadril, né? Lateralmente assim, pegando a parte posterior e anterior, mas de cada um dos dois lados, e tentar perceber se eu tenho um quadril que está mais anterior ou posterior perante ao outro lado, tá?
Posição de flexão ou extensão, isso vem muito secundário ao movimento do ilíaco, a gente vai mostrar isso aqui, e também se existe alguma simetria entre eles. Então aqui ó, é uma das formas da gente avaliar o quadril, tá? Palpa na região superior e tenta observar se existe alguma diferença entre eles. Isso pode ser indicativo de uma perna curta ou alguma outra questão ali a nível articular. Aqui ó, a palpação como se estivesse abraçando aqui a cabeça do fêmur, e a gente vê se existe uma mais anterior, outra mais posterior. E nessa imagem lateral eu coloquei de uma forma exagerada para mostrar o seguinte: esse indivíduo que tem esse posicionamento pélvico, como se a pelve tivesse mais anterior, a angulação que é feita aqui ó, promove uma flexão do quadril. Então pode ser que esse indivíduo tenha uma limitação no movimento de extensão do quadril, é como se estivesse preso ali na frente, como se tivesse alguma coisa, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, retraída. Então quando ele tem que fazer o movimento de extensão de quadril, ele pode apresentar uma limitação pelos tecidos aqui estarem retraídos. Aí eu falo de psoas, de cápsula, de ligamentos e etc. Aqui o indivíduo numa posição normal, só para servir de referência para a gente. E aqui o indivíduo que pode ter esse ilíaco mais posterior. E esse ilíaco posterior, ele leva esse fêmur a uma posição de extensão. Então esse indivíduo pode apresentar uma limitação de flexão do quadril, tá? Então esse é o raciocínio que a gente também pode criar vendo esses posicionamentos. Lembrando que são raciocínios que a gente pode criar e que a gente vai confirmar de fato quando a gente faz os nossos testes de mobilidade, tá? E aqui eu coloquei adaptações de uma forma assimétrica, onde um lado eu tenho um desabamento do arco, uma rotação interna de tíbia, um joelho mais valgo. E aqui, ó, tendendo a gerar uma rotação anterior do ilíaco e do outro lado, o movimento todo o contrário, uma rotação externa de tíbia, rotação externa de fêmur, um ilíaco posterior. Então, olha a diferença que existe entre as cristas ilíacas. Olha a diferença de altura que existe entre o trocânter maior de um lado e o trocânter maior do outro. Então, tudo isso está sendo adaptativo a essas questões envolvendo aqui o membro inferior. Talvez o tratamento para correção disso seja a gente corrigir esses padrões aqui embaixo, seja aumentando um arco desse lado, melhorando a mobilidade do outro, eu não sei o que vai acontecer, né? Ou se for uma perna curta anatômica, se esse indivíduo vai ter que fazer, a gente precisa de uma indicação de palmilha ou não, né? Que a indicação de palmilha é uma possibilidade, mas são casos extremamente pontuais, isso é importante saber também, tá? Não é porque tem uma perna curta que eu tenho que fazer uma palmilha para ele, de forma nenhuma. Às vezes ele está muito bem adaptado e ele não tem necessidade para isso. Então, a recorrência de sintomas, o teste de captor podal positivo, né, essas interferências biomecânicas muito evidentes, tudo isso vai dando norte para a gente de realmente indicar uma avaliação posturológica para ver a possibilidade de colocação de palmilha ou não, tá? Mas só para a gente abrir o leque aí de opções para vocês, tá? Então tá aqui alguns detalhes que a gente vai observar em relação à articulação coxo-femoral. Subindo um pouquinho mais, a gente chega aqui na região do pélvica, né, da região do ilíaco, da região sacroilíaca. Então a gente vai observar alturas das cristas ilíacas, a gente vai palpar na espinha ilíaca antero-superior de um lado e outro e observar se existe diferença de altura ou não. A gente vai palpar na espinha ilíaca póstero-superior, também para observar se existe diferença de altura ou não, além da crista ilíaca. Por quê? Porque se eu tenho uma crista ilíaca que é mais alta do que a outra, eu posso pensar em um ilíaco que está anterior e no outro ilíaco que está posterior. Eu posso pensar numa diferença de membro, assim como na espinha ilíaca antero-superior, assim como na espinha ilíaca póstero-superior. Então, se eu tenho diferenças de altura, eu posso estar perante um indivíduo que tem uma rotação anterior ou posterior do ilíaco, ou que existe uma diferença de perna curta. Então, a gente está associando as informações, tá? A posição de antroversão ou retroversão pélvica, se existe alguma simetria, né, de uma tá para frente e outra para trás. Então a gente observa esses detalhes em relação a essa parte pélvica. Essa imagem que eu estou trazendo para vocês não é das melhores imagens não, tá? Mas é só para ilustrar um pouquinho e na parte prática a gente vai conseguir ver isso com mais detalhe. Então aqui a palpação das cristas ilíacas e aqui ó, ele fez uma palpação posterior só para mostrar para vocês, tá? Porque essa aqui não é a palpação correta. A gente sempre olha de frente. Eu vou colocar a mão e meu olhar tem que estar de frente. Porque se eu estiver olhando de cima,
ou se eu estiver olhando de lado, eu vou ter falsas impressões, tá? Que aqui está mais alto, que aqui está mais para frente. Então, não. É no mesmo nível, o olhar sempre no mesmo nível da mão, do dedo que a gente está colocando, do local que a gente está palpando, tá? Assim como foi feito nessa imagem. Olha só, a altura das mãos e o olhar do terapeuta, tá? Onde ele está aqui, ó. Então, aqui é só para mostrar para vocês a espinha ilíaca anterosuperior. Então, a gente vai palpar sobre ela, tá? E observar se existem diferenças de altura entre elas, tá? E na espinha ilíaca posterior-superior, que é o que a gente está vendo nessa imagem, olha, os dedos dessa maneira e observar se existe um mais alto ou mais baixo. Se for mais alto, pode induzir a gente a entender que esse ilíaco está rodado anteriormente, ou se ele está mais baixo, que esse ilíaco está rodado posteriormente, ou até se eu tenho alguma diferença de membros ali também. Aqui a gente tem os posicionamentos de anteroversão e retroversão pélvica, né? Ou às vezes de um ilíaco só que está rodado anteriormente, ou de um ilíaco só que está rodado posteriormente, e a correlação disso até com a parte mecânica. Então, se eu tenho um ilíaco que está rodado anteriormente, que é o que a gente vê nessa primeira imagem aqui, isso aqui, ó, ele faz uma flexão de quadril, olha como esse ângulo está reduzido perante o outro lado, ó, de um ilíaco posterior, que esse ângulo está aumentado. Então, isso aqui, ó, é um movimento de flexão de quadril. Isso aqui, ó, é um paciente que está com flexão de quadril. Então, ele pode ter muita retração tecidual nessa região, tá? Então, se o sintoma se manifesta no quadril, nos testes dinâmicos a gente vai ver, a gente também pode utilizar técnicas para liberar os tecidos dessa região, trabalhar a cápsula anterior e etc. A gente tem várias possibilidades ali. E esse posicionamento pélvico pode gerar repercussões a nível da lombar. Então, se eu tenho um ilíaco anterior, isso tende a gerar uma extensão lombar, que é o que a gente está vendo aqui, ó, ilíaco anterior, gerando uma extensão lombar, ou um ilíaco posterior gerando uma retificação ou flexão lombar, que é o que a gente vê nessa imagem. E aqui embaixo, mecanicamente, o que isso acontece no disco, nas facetas articulares, né? A gente viu isso aqui com mais detalhes na aula de biomecânica desse segmento. E aqui, aquela imagem, mas agora um pouco mais ampliada, onde a gente tem as assimetrias que eu citei aqui para vocês, né? Eu posso ter um ilíaco que está mais anterior, outro que está mais posterior. Eu posso ter essa percepção a nível do ilíaco, mas eu não posso esquecer, né, de olhar o membro inferior como um todo, a posição dos pés, de tíbia, de joelho, porque essa adaptação pode estar vindo dos pés, chegando até lá em cima na região do ilíaco, inclusive gerando sobrecargas na região lombar, que foi o que a gente acabou de ver no slide anterior.